brie. Pré-história, período paleolítico ou idade da pedra lascada. Nesse período, a idade da pedra lascada, os instrumentos de caça eram as lanças de pedra afiadas que tinham um alto poder de corte. Período neolítico ou idade da pedra polida. O período neolítico ou idade da pedra polida refere-se às primeiras civilizações humanas na pré-história. A prática de caça e pesca ainda eram realizadas de forma arcaica, sem grandes recursos. A atividade agrícola era a principal forma de trabalho nos tempos neolíticos, e o homem fixou sua família em povoados. As armas e utensílios eram feitos de pedras, bem definidas e aperfeiçoadas, com a finalidade de polimento. Por isso, este período ficou conhecido como Época da Pedra Polida. No fim do período neolítico também ocorreu a chamada Idade dos Metais. Nessa época, o desenvolvimento das armas e utensílios criados a partir do cobre, do bronze e, posteriormente, de ferro se tornaram usuais. O cobre foi o primeiro metal encontrado pelos hominídeos, consequentemente, o primeiro a ser utilizado na fabricação de armas e instrumentos. O cobre era martelado a frio e, com o passar do tempo, o fogo foi utilizado na fundição e modelagem. Além da confecção de armas, o cobre foi usado na fabricação de vasilhas e potes, para armazenar a produção agrícola excedente. Com a produção agrícola aumentou nos últimos períodos da pré-história, era preciso fabricar objetos resistentes para armazenar o que era colhido. Idade do Bronze. Na busca pela formação de instrumentos resistentes, os metais encontrados eram misturados. O bronze é o resultado da mistura do cobre com o estanho. Esse metal é mais rígido e resistente do que o cobre, e permitiu a confecção de instrumentos que resistissem ao tempo e garantissem segurança aos grupos em guerra com seus inimigos. Idade do Ferro. O ferro foi o último tipo de metal utilizado pelos hominídeos durante a pré-história. Tal qual os outros metais, o ferro foi utilizado na fabricação de ferramentas e armas de guerra. O diferencial é que a especialidade da técnica exigida para a fabricação do metal impediu a sua disseminação entre os grupos pré-históricos. Para se obter o ferro, era necessária sua fundição, remoção de impurezas e regulação da quantidade de carbono. O ferro só era utilizado após a aprendizagem da sua preparação. As armas que eram utilizadas na Idade Média. A primeira que eu vou falar é da espada. A arma que é a mais associada à Idade Média é a espada. Ela era utilizada em todo o mundo medieval. As pessoas e as culturas que utilizavam a espada viam que ela era um objeto extraordinário, e muitas culturas viam como um símbolo de forças e poder militar. Na maior parte da Idade Média, as espadas foram utilizadas entre soldados de elite e soldados comuns, mas com algumas diferenças, como o tamanho da lâmina, a forma como os punhos eram moldados. No século XIII, ocorreu uma mudança na espada, onde as lâminas começaram a ficar mais estreitas e afiadas. Arcos. Na Idade Média, o arco ele era muito conhecido, havendo variedades de arcos. Sua eficácia pode variar de como eles eram utilizados. Os arqueiros eram encontrados em batalhas. Os mongóis conquistaram grande parte da Ásia e da Europa através do uso de arqueiros de cavalos e combinaram um arco mais forte para a maior mobilidade de sua cavalaria. Lanças. As lanças eram um bastão longo que no final tinha uma lâmina. A lança podia ser segurado e empurrado contra os oponentes ou jogada contra eles. Quando iam de cavalo, a lança era mais eficaz. Assim foi desenvolvido a ideia de combate em choque montado, em que os cavaleiros colocavam a lança debaixo do braço e utilizavam a velocidade de seus cavalos para dar um golpe. Alabardas. As alabardas eram uma arma que alguém carregava uma vara longa e equipada com um tipo de lâmina, que podia ser usado para cortar e empurrar.
Em 1300, era possível observar que os exércitos que usavam essas armas podiam derrotar a cavalaria em batalha. Como um grande grupo, elas poderiam ser impenetráveis para atacar e mortíferas na ofensiva. Punhal. Uma versão menor da espada, não deve-se desconsiderá-la. Ela era uma importante arma de guerra, variando de tamanho de 30 a 50 centímetros. Era uma arma muito comum tanto no campo de batalha quanto no seu dia a dia. Essa arma pode cortar, arremessar ou esfaquear. Estrela da Manhã. Com o surgimento das cotas de malha e os outros tipos de armadura, as armas cortantes rapidamente se tornaram eficientes em combates. A solução mais simples era substituí-las por armamentos contusivos, que existia desde os tempos antigos. E foi então que surgiu a Estrela da Manhã, uma maçã composta por uma esfera de metal maciça com espinhos, que era presa por um cabo e pendurada por uma corrente. Escudo de arma. Esses escudos redondos de madeira podem não ser nada demais, só que o diferencial deles era a presença de um pequeno orifício que permitia a passagem dos canos das primeiras armas de fogo ou armamentos similares. Ancestrais da besta moderna, elas eram muito maiores do que as versões que conhecemos hoje. Permitiam que seus portadores atirassem 2 virotes por minuto. Algumas pessoas definem que essa arma era injusta naquela época, pois permitiam atacar e matar soldados e cavaleiros à distância, tornando seus anos de treinamento inúteis. Idade Moderna. Europa. Nesta época, as nações europeias se viam fragilizadas pelos processos de mudanças que buscavam acabar com os reinados absolutistas, decidindo então juntar seus esforços para a unificação de seus territórios. Para isso acontecer, se viu necessário o uso da força bruta, introduzindo o uso de armas desta época. Os Estados Nacionais da Idade Moderna buscaram formas de garantir a manutenção de uma estrutura de guerra que servisse de instrumentos para a sua ampliação de seu poder arrecadador. Este ciclo ganhou novo impulso com a Revolução Industrial, fato histórico que criou base para o surgimento da corrida armamentista da Era das Indústrias. Arcabuz. Em meados do século XV, os espanhóis, ou o Sacro Império Romano Germânico, criaram o arcabuz, popularmente conhecido como espingarda, um nome genérico para qualquer arma de fogo. A primeira arma que se apoiava no ombro do atirador, de calibre e dimensões variáveis. Podemos dizer que a arma mede cerca de 1,2 a 1,5 metros de comprimento, tem de 4 a 6 kg de peso, disparando uma bala esférica de chumbo de 15 a 20 mm de diâmetro. Era capaz de penetrar a maior parte das armaduras usadas na Europa. Mosquete. No século XVI, o arcabuz foi substituído por uma arma mais pesada, chamada mosquete, que em virtude do seu peso, precisava ser apoiada no solo por uma vara com uma forquilha em cima, para possibilitar a mira e o disparo. O mecanismo de disparo do mosquete exigia um procedimento complicado. Primeiro, o mosqueteiro despejava pelo cano da arma a pólvora de um dos cartuchos e firmava-a na recâmara com uma bucha de estopa, socada com a vareta da forquilha. Somente depois desse procedimento, a bala era introduzida, acompanhada de outra bucha. Pronto o cano, iniciava-se, então, o preparo da culatra, onde o recipiente circular, a castioleta, recebia uma carga de pólvora fina para finalmente produzir o tiro. A idade contemporânea está presente na Revolução Industrial, que começa com a Revolução da França, onde se generaliza o uso dos canos estriados. Alguns exemplos são o travamento por compressão, que tem como base aumentar a rapidez do carregamento pela adopção do sistema de travamento por compressão. Já o outro é o travamento por expansão, feito por Mini, que propôs a adopção de um projétil de calibre inferior ao da arma, onde a parte inferior tinha uma
cavidade na qual se alojava um taco de ferro, entre outros exemplos. Já na Primeira Guerra Mundial, temos o lança-chamas como exemplo. Ele foi feito em 1901 pelo alemão Robert. O que mais chama a atenção no uso desta arma é o efeito devastador que ela causa no psicológico do outro, devido ao desespero e gritos dos soldados ardendo em chamas. Um outro belo exemplo são os gases venenosos. No ano de 1915, os alemães lançaram um grande ataque de gás de cloro sobre trincheiras ocupadas por britânicos, franceses, entre outros, que em apenas 10 minutos, mais de 5.000 soldados estavam mortos. Já na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, milhares de armas e protótipos foram desenvolvidos, alguns muito estranhos, já outros incríveis. Por exemplo, o projeto Sven, que inicialmente é um avião bombardeiro Tupolev TB3, que tem a capacidade de carregar armamentos pesados. Outro exemplo é a MG-42, que é uma metralhadora de grande porte que é fichada por meio de sapatas. Já na Guerra Fria, temos como exemplo o submarino com mísseis ogiva nuclear, um submarino Delta III soviético, fortemente armado com munição nuclear. A Estação Espacial Permanente, pois o espaço também foi um campo de batalha entre os Estados Unidos e a União Soviética. Some of the old songs.